a mais um episódio, Aquela História com Rose Augusto. Hoje eu tenho um convidado aqui, um colega de profissão. Eu estou aqui com o meu ex-aluno, com o Rafael Costa, que é um prazer te receber aqui. Rafael, seja bem-vindo. Obrigado, o prazer é meu. Feliz pela lembrança, né? É. E vamos relembrar aí, né? É. O Rafa, na verdade, eu acho que você foi o cutucão que eu precisava para fazer esse programa. Né? Aquele dia que a gente se encontrou né, aleatoriamente num posto de gasolina em São Paulo. Numa não tinha nada a ver, né? Exato. Eu, voltando da academia, nunca paro naquele posto, acabei parando no nunca posto. Vou lá. E ele falou que ele também nunca, né, para naquele posto. Eu fui acompanhar uma amiga, eu nem sabia que acompanhava, quando eu fiquei... Porque ele falou, não, vamos ali, preciso resolver uma coisa e tal. Chegou lá e ele ia fazer a barba. Eu falei, não acredito, cara. Ah, é? Porque a barbearia é do lado, é verdade. Aí eu falei, cara, não acredito que você fez isso e tal. Aí eu fui tomar um café ali na conveniência e tal, pra esperar, e aí encontrei você. E aí encontrei. E aí a gente se encontrou, e aí o Diban falou pra mim assim, nossa, Rose, mas todo lugar que você vai tem um aluno teu, e aí você conversa sempre essa história, né? Como vai tua mãe? Como vai tua irmã? Como vai isso, vai aquilo? Ele falou, poxa, pensa naquela ideia que, né, que você sempre fala de fazer alguma coisa, tudo. E aí acho que aquele dia a gente deu um tiro que eu falei, nossa, é verdade, né? Acho que ele falou até uma coisa para mim, que ele falou, olha, o universo às vezes manda sinal. Que legal. E você ter encontrado ele aqui, porque a gente já andava conversando, né, sobre isso. E aí ele falou, acho que esse encontro com esse teu aluno aqui pode ter sido um sinal. Então, desde o começo que eu falei que ia montar um podcast, eu sempre falei, uma das primeiras pessoas que eu tenho que chamar é o Rafa, legal. Porque ele foi Que bom que deu certo. Agora, vamos lá. Vamos lá atrás, lembrar um pouquinho. Quem era o Rafael na escola? Nossa. Vamos lembrar um pouquinho do Rafael na escola. Quem foi o aluno, Rafael? É difícil, né? Falar de si mesmo assim, e aí não faz tanto tempo assim, mas, pô, é uma lembrança boa, né? Bem boa, assim, a gente... Era uma escola pequena ali, todo mundo se conhecia e tal. E, pô, estudei lá da primeira série até o terceiro ano. Pô, eu era um aluno assim, era criança, né? Era talvez um pouco... Você vai poder falar melhor, mas eu era um pouco atentado, talvez, tal, mas eu acho que sempre fui uma boa pessoa, enfim. Você era popular. Talvez um pouco. Você conhecia todo mundo te conhecia na escola, né? Eu sempre fui assim também, de fazer amizade, conversar e talvez porque eu jogava tudo que era esporte também, gostava de fazer tudo, eu me enfiava lá para fazer, então acho que isso vai né, te apresentando a mais pessoas e estudar, assim, eu não era assim, mega estudioso, assim, mas eu não tive grandes dificuldades, assim, acho que eu consegui levar numa boa, assim, foi legal, a lembrança é boa desse período. Eu acho essa lembrança sua é de ter muitos amigos. Eu lembro do Rafael, Sim. Porque como a gente tinha as equipes, então jogava com um aluno que era um ano antes, um ano depois, sim. né? Tudo. E eu lembro desse. Eu sempre me dei bem, assim. Desse Rafael, assim, amigo de todo mundo, que estava sempre com a turma no recreio das outras classes também. Sim. Se dava bem com os professores. Também. Era boa gente, né? Era boa gente. A gente acho que sim. Tem essa lembrança. Boa gente. Você jogou handebol comigo? Joguei. Então, tem que falar isso é importante falar. Jogava tudo, né, que tinha. Jogava tudo, né? Acho que até ficava bravo de não ter tanta altura, coisa, né? Porque você sempre, né, teve uma altura para poder jogar todos os esportes também. E também, né, essas habilidades. Teus amigos da época da escola ainda são seus amigos? A gente contato não tem, assim, né? Hoje em dia a gente segue rede social, eventualmente se fala, assim, mas contato, assim, não tem. Não tem com a turma? Olha, eu acho que o que eu tenho mais contato é com o Laércio, com o Egídio. Tá. Eu preciso trazer o Laércio aqui. Eu preciso trazer o Laércio aqui. Personagem à parte, né? O Laércio é um personagem. Esse, de fato... Ele foi uma pessoa... Ele nem era tão meu amigo na escola. Engraçado isso, a gente não era amigo assim na escola. Era até meio rival, assim, por causa de futebol e tal, né? Sim.
Até porque ele era briguento, né? Lembra? Ele era muito briguento. E aí, depois da escola, a gente acabou se aproximando, enfim, amigos em comum e tal. E talvez seja desses da escola que eu tenho mais contato hoje em dia, assim. Tá, da tua turma da classe, vocês não têm isso de se encontrar toda Não, hora? até eu lembro, pouco tempo atrás, assim, eu lembro que uma galera tentou, assim, né, se mobilizar para fazer algum encontro e tal, mas acabou não andando muito. Eu também fiquei agora, assim, bastante tempo entre idas e vindas, viajando e tal, enfim. Algumas coisas foram acontecendo mas acabou não acontecendo. Até bom, de repente, daqui, de né? repente, de repente eu vou começar a juntar todo mundo de novo. Aí, quando você saiu da escola, você foi fazer o quê? Educação física. Educação física. É engraçado que você está falando isso da escola. Era até uma briga, assim, da galera que gostava de competir, porque a gente não competia tanto no Liceu São Paulo, né? Pelo menos na minha época, a gente não teve tanta oportunidade de competir. Não tinha tantos campeonatos, E, nossa, né? era uma loucura, porque quando tinha, a gente, ficava doido. Eu jogava, eu acho que eu competi por tudo que eu joguei vôlei de praia, ping-pong, tênis de mesa, né? Futebol, enfim. Eu acho que pela falta de torneios externos, que não tinha muito naquela época, isso dava uma ênfase também ao interclasse. Bastante. Porque o interclasse era muito importante, né? Eu ainda brincava, gente, parece Copa do Mundo. Era uma coisa muito importante ganhar o interclasse. Todo mundo E depois isso foi acabando um pouco. Mas no final as coisas foram acontecendo assim a nível, né, municipal. A gente até joguei algumas coisas. E assim, aí basicamente fui para educação física, que naquela época... Não é que você era obrigado, mas você já era direcionado a sair da escola e engatar na faculdade, né? Já tinha que fazer, né, algum curso. Então, eu fui para educação física, porque eu fiz a vida toda, assim... gostava de esporte, né? E volta também, quando a gente ia conversar na escola, às vezes com a Regina, e tal, vai para educação, você, pô, é sua cara, não sei o que e tal. E eu nem pensei, talvez, muito em outra coisa. E fui fazer e tal, comecei a trabalhar na área, mas chegou algum momento, assim, que eu... Antes mesmo de fazer outra coisa, eu já sabia que não era aquilo que eu Você foi trabalhar na área escolar ou academia? Não, academia. Academia. Eu tenho um primo que é professor de educação física, enfim. Aí eu comecei a fazer estágio com ele para esse lado e tal. Eu tive bons professores com quem eu trabalhei, assim, então fui aprendendo bem, assim, as coisas foram acontecendo também. Consegui já me formar e já consegui emprego e tal. Mas, assim, vocês... sabe bem também, era muito trabalho, eu trabalhava o dia inteiro, tinha que estudar ainda e tal, e chegava no final do mês eu falava, nossa, não é isso que eu vou fazer para essa. Eu acho que o esporte que sempre me motivou, assim, me acendeu, era a competição, era competir, né? E aí, quando eu fui para esse lado de dar aula e tal, eu falei, pô, eu era o cara que tinha um técnico, alguém me motivando, eu acho que eu não sou esse cara, né? E aí eu, enfim, já mesmo na área, assim, eu já tava com, sabe... com as portas abertas, assim, para alguma outra coisa, assim, acontecer. Eu não sabia muito bem o que, mas eu já estava procurando algo que... já estava outro caminho, Eu já estava procurando olhando para os lados, né? uma saída, assim. uma saída. Mas foi legal, assim. Pô, o esporte, eu acho que sim. A gente não deixa de gostar, né? A gente, às vezes, sai da profissão, vai trabalhar em outra coisa por sobrevivência, né? Porque, às vezes, a gente não consegue suprir as necessidades, né, financeiras que a gente tem. Sim, e é legal. E aí, você largou a educação física? Sim. E aí, pô, engraçado, assim, porque eu conheci o pôquer, né? Que era um jogo que hoje, né, já tem todo mundo acho que conhece, todo mundo ouve falar, acabou o preconceito, assim, aquela coisa de... Eu comecei a jogar na época que era ainda uma área, né, bem escura, assim, né, de preconceito mesmo, assim. Mas eu basicamente aprendi a jogar brincando na casa de uma ex-namorada, assim, e a gente sempre tinha o hábito de jogar, a família dela, assim, e eu jogava ali resenha, né, competir e tal, mas nenhum dos jogos, assim, na verdade tinha, sabe, eu não saí de lá nenhuma vez com vontade de jogar de novo, que horas que a gente... Até que a gente foi jogar pôquer um dia e aí sim, isso me despertou alguma curiosidade. Na época eu lembro de, assim, dar uma olhada na internet, ver o que estava acontecendo, porque passavam alguns programas na ESPN, se eu não me engano, algumas competições fora do país e tal. E aí ali eu comecei a ver que existiam pessoas que viviam disso, que era uma competição e tal. A gente nem sabia disso, né? O pôquer era até então era jogo de cassino, até então, né? Zero, exato. Isso, E aí você vê pessoas que viviam disso e tal, e tinha uma competição, né? Um torneio, assim. E aí eu falei, pô, isso eu acho que é o lado que sempre, né? Foi o que me motivou, a competição. Vou competir. E aí você começa a brincar ali e tal, online, né? Criou uma conta no site online, começa a jogar e tal. E aí você começa a ir... Eu
perdia muito dinheiro, mas também não ganhava. Eu acho que você depositei um pouquinho, aí você ganha um pouquinho, fica jogando com aquilo, sabe? Tal, até que abriu um clube aqui em Santos, e, onde era o Ciro Libanês na época. E aí, assim, eu já tinha alguns amigos ali, poucos, que a gente já jogava ali, né? Uma vez no fim de semana, ali se juntava para jogar, até a gente foi nesse clube. E aí, de fato, falei, caralho, é isso, assim, isso é legal. Eu gosto disso, assim. Aí eu comecei a jogar tal, e foi engraçado que eu fui indo bem, assim, no começo, sabe? Eu já fiz uma mesa final, aí você ganha um dinheirinho e tal, foi aquilo, né? Vai te motivando e tal. E eu, trabalhava bastante, trabalhava em 2 lugares. E muitas vezes eu saía da academia à noite, do último horário, e ia pro clube jogar. Às vezes você entrava madrugada e começou a ficar uma loucura. E até que eu parei uma hora para olhar, eu falei, ué, eu tô ganhando mais jogando do que trabalhando. E tô trabalhando, tipo, muito mais, né? Falei, aqui tá atrapalhando já, eu acho, tal. E assim, já com essa vontade de mudar de alguma coisa, eu fiz as coisas até que tudo meio errado, assim, sabe? No estalo de falar, bom, é isso, tal, não vou nem... Mas pelo fato de já tá procurando, querer sair e tal, de repente você falou, pô, me divirto muito mais aqui e tal, isso, né, tem um caminho e tal, eu era novo e tal, falei, vou me jogar de cabeça nisso aqui. Pô, imagina você falar na época, vou largar, porque quando você fala pra pessoa, o que você faz? Eu jogo poker. A primeira pergunta geralmente que a gente recebia era quando você já perdeu, era a primeira, assim. Ou se você é viciado, tem aquela coisa também, se você é viciado em jogo, né? Exato, e tal. E aí, vou fazer isso e tal. Foi engraçado que eu aprendi a jogar na casa de uma ex-namorada e quando eu falei, isso que eu vou fazer, ela falou, mas não é isso que eu quero e tal. Eu falei, então a gente vai ter um problema agora e tal. E de fato foi um problema e a gente acabou terminando, porque era o que eu queria fazer. Assim, você não vai me apoiar nisso agora, né? Enfim, não faz sentido. E aí eu me joguei de cabeça, assim, as coisas foram acontecendo, fui indo bem, né? Fui ganhando torneios ali, enfim, aparecendo, porque era uma coisa que estava crescendo assim em São Paulo, no Brasil todo, tá? Então fui acompanhando isso, esse crescimento. Foram surgindo oportunidades, eu fui jogar para investidores, para time, né? Na verdade, era um grupo de pessoas que se juntava para investir em pessoas que eram promissoras ali para poder jogar níveis maiores, era né? Era um patrocínio, você tinha um patrocínio. Não é um patrocínio, é basicamente um investimento mesmo. Porque assim, eu jogava valores, né? Um determinado valor ali e tal. E, o cara me vê ali jogando bem, ganhando e tal, ele fala, bom, talvez esse cara pode jogar valores mais altos. E eu não tinha condição para jogar valores altos. Então, existia e um pouco de... Isso virava um grupo também de estudo, de troca de ideia, troca de informação, né? Porque... Eu falei, não tinha livro em português, por exemplo, não tinha. Eu lembro do primeiro que saiu e tal, todo mundo comprou assim para ler algo e tal. Então, na época, a coisa era muito mais instintiva mesmo, né? Por instinto, de você perceber as coisas da mesa ali, as pessoas. Né? Porque, assim, o poker é um jogo de cartas, mas ele é muito mais um jogo de pessoas, assim, né? De como as pessoas reagem ali às situações da mesa, que basicamente são situações que você lida o tempo inteiro, quando você faz negócio, quando você conversa, ou quando... Né, tomar decisões rápidas que tem valor ali, né? Você vira um estrategista, tudo é calculado, tudo tem uma estratégia. Exato. É engraçado, né? Quando eu cheguei, você falou, nossa, quando você é moleque, você era mais tal, agora você tá mais... E eu acho que isso é um pouco por causa do poker, assim, porque o poker faz você analisar muita coisa antes de tomar uma decisão. E essas decisões são tomadas por pessoas que têm um perfil, né? Então, assim, cada uma reage de um jeito às mesmas situações. Talvez a gente, numa mesa com as mesmas cartas, nas mesmas situações, a gente pense em estratégias diferentes de como lidar com isso. E isso, basicamente, é na vida. Na vida, você vai também usar essas estratégias, eu também vou usar as minhas, enfim. Então, você vê que é um jogo que é muito mais que as cartas da mesa ali, né? E aí, quando você compete, isso vira uma competição e tal, é muito gostoso. Então, eu peguei essa época, que é onde basicamente o instinto falava muito alto, tal, e aí foram se formando grupos para trocar informação, para conversar, tal, e aí vai evoluindo, software, enfim, várias coisas vão acontecendo nesse sentido. E aí eu fui morar um ano em Florianópolis, por exemplo, uma baita estrutura de casa, assim, a estrutura basicamente era para a gente só se dedicar ao jogo. Nossa, que legal. Para não precisar me preocupar com o almoço ou com... Uma coisa de concentração, você ficava ali concentrado. Porque o poker online, assim, o torneio, você precisa de volume, você precisa do longo prazo. Assim, você toma decisões ali o tempo inteiro que você é 70% favorito, você é 60% favorito, 80% favorito. Então, assim, você
vai ganhar essa porcentagem, mas você vai perder a outra. Tá. Então, você precisa de volume para essa porcentagem fazer sentido, né, no longo prazo, e você, né, ser lucrativo nas decisões que você toma durante o jogo. Então, com o passar dos anos, com estudo, com informação, com tudo isso, cada vez mais você vai tendo mais informação, mais base para ir tomando decisão, né? Então, esse é um caminho natural. Hoje, você abre o YouTube lá, tem diversas pessoas falando sobre curso, desde o mais básico até o nível mais avançado. Então, hoje tem muita informação. Antes não tinha, né? Então, quando a gente vai para essa casa, basicamente é para assim, bom, se esses meninos são lucrativos jogando na casa deles, se eu colocar eles num lugar e tirar as preocupações em volta, talvez eles possam ser mais lucrativos. Tá. E essa era a ideia do projeto na época. Assim, eu fui morar em Florianópolis, assim, eu viajei bastante, conheci muitas pessoas. O poker, de fato, mudou a minha vida. Assim. Você jogou mais online do que mesa? Ou... eu acho que eu tive fases, assim, de gostar de estar em casa ali nessa rotina, porque, é uma rotina também, né? Você joga 12 vezes, 14 horas por dia, depende do volume. Na época, no começo, assim, era volume. Então, você jogava o máximo que você podia, assim. Nossa, que loucura. E aí, às vezes, cansei de ficar em casa e tal. Aí você entra nessa rotina de jogar mais ao vivo e tal, porque era o que eu mais gostava, era de jogar ao vivo. Mas quando eu comecei a jogar em Santos, aqui você começa a jogar em Santos, aí Santos fica pequeno. Aí você vai para São Paulo e tal. E aí o torneio, por exemplo, quando você joga ao vivo, você joga um torneio só, né? Um dia, às vezes 2, 3 dias, você joga um torneio lá. Eu cheguei a jogar 15, 16 ao mesmo tempo. Então, você consegue ter mais volume, né? Então, o seu resultado aparece mais, é mais, né, regular, vamos dizer assim. Mas é solitário, não é solitário? Você fica lá sentadinho? Não, porque muitas vezes você fica ali no computador, fica no Discord ali, que na época era Skype, hoje em dia a galera usa mais o Discord ali, você fica, né, com os amigos trocando ideia, enfim. Não é tão solitário. Não. Tem momentos que você quer ficar ali mais focado e tal, e talvez quando isso possa ter virado um pouco de tédio e tal, você tem as causas ali com os amigos e tal, que você bate papo e desvirtua um pouco ali, porque de fato é algo que exige uma concentração gigantesca durante, né, muito tempo, assim. E qual o campeonato mais importante que tem? Que você tenha participado? Ou não? Aqui no Brasil eu disputei todos, né? Hoje o mais importante é o BSOP, que é o Brazilian Series of Poker, que é o Campeonato Brasileiro de Poker. Tá. Existem algumas etapas durante o ano. Vai rodando espalhadas os estados. Não sei se são 8, acho que são 8 no ano. E tem Campeonato Paulista, tem alguns eventos, às vezes, especiais de sites, né? Que vêm e fazem. Assim, eu joguei bastante. Joguei torneios na Europa, sim. Joguei em Barcelona, joguei em Paris. Tive algumas experiências legais, assim, de jogar. Conheceu assim. Bastante gente, então. Conheci. O poker, de fato, é o que eu falei. Mudou minha vida, assim, em relação a como enxergar as coisas. E a conhecer pessoas, assim, né, oportunidade de viajar, isso de fato, foi muito legal, assim, porque me deu muita oportunidade mesmo de fazer muita coisa, de viver muita coisa, de conhecer muitas pessoas. É muito diferente, né? Um mundo, né, diferente de pessoas, né? Que não é do nosso... completamente você vai diferente, com outras pessoas. E como você enxerga essa coisa da irregularidade, né, dos jogos, ser considerado jogos de azar? A gente andou falando muita coisa agora, né, ultimamente. Então, na verdade, o poker já está, né, acabou de ser agora incluso... Eu não sou muito bom com sigla e tal, mas ele é de fato um esporte da mente, assim, entrou no maior patamar que possa ter, assim, onde está o xadrez, onde está o gamão, enfim. Então, eu acho que... não tem mais nada legalmente... É considerado esporte mental, né? Como é o xadrez, né? É verdade. Então, hoje o poker tá... É o que é, né? Tá onde merece estar, de fato, porque... Assim, a gente tem pessoas que foram para delegacia jogando, né? Torneio em algum momento, assim, tal, onde a polícia bater e, todo mundo para delegacia. Você fala, que loucura, né? Você ser preso porque você estava jogando... E é que, assim, aqui no Brasil as coisas são complicadas, né? Elas... assim, demoram para acontecer e quando acontece, geralmente são feitas da maneira errada, né? Assim, tipo, faz aí, depois a gente vê o que faz e regulariza. Acho que devia ser feito ao contrário, né? Talvez você
educar a população, falar o que é, mostrar o que é e tal, e tá aqui, assim, não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo fala, porque mesmo o jogo cassino, o jogo de azar e tal, as pessoas só precisam saber o que de fato é. É um jogo, é uma diversão, onde você vai lá, joga, que o se vício diverte, pode ser brinca. por várias coisas. Exato, né? é que no Brasil foi muito vendido como renda extra, né? Enfim, aí as pessoas no Brasil, né, com a crise que vivem, querendo de alguma maneira ou outra uma oportunidade, ganhar um pouco mais, tal, acreditam, né, em coisas que não são reais, e aí talvez o erro de libere e tal. Não, você precisa dar uma regularizada antes para saber o que vai acontecer. Porque a pessoa acredita que aquilo é uma renda extra. E aí, você vê quantas pessoas de fato não perderam grana, não perderam dinheiro, você vê diversas coisas e tal. Então, o problema do bingo, né? Quando foi fechado todos os bingos então, aqui fecha também. naquelas, né? Porque sim. Você sabe que por aí acaba fazendo, cada um faz eu acho que a ilegalidade, assim, acaba... Primeiro, não é tão ilegal assim, porque você vai olhar por aí, as coisas acontecem. Sim. E eu acho que elas só precisam ser, de fato, faladas sobre o que são. Assim, é um jogo, você vai lá, joga, geralmente você vai perder, mas tem pessoas que se divertem ali, assim como algumas se divertem indo no cinema, algumas se divertem indo num jogo de futebol, tem gente que se diverte indo jogar. E eu acho que isso pode ser saudável dentro do que você pode jogar, do dinheiro que você separa ali, por exemplo, para se divertir. E aí, se a sua diversão de fato é jogar, não tem nenhum problema. Controle de tudo, né? Eu conheço diversas pessoas que adoram jogar e jogam. Às vezes, mas o valor é alto. Mas assim, é dentro daquilo que ela pode, é daquilo que, sabe? Aí... Quando a gente viaja de navio, né? Quando eu viajo de navio, eu adoro ir no cassino. Primeiro que eu adoro ver as pessoas jogarem. Não sei jogar pôquer, mas eu gosto de ver, sabe? Essa mesa. Às vezes eu fico lá esperando para ver quem realmente vai ganhar. Tem um glamour, assim, né? Tem um glamour, tem aquela coisa toda. Mas a gente sempre faz assim, a gente desce com aquele valorzinho, a gente vai para... Hoje nós vamos jogar X. Exato. Né? E a gente vem contente até quando a gente volta com o mesmo X. Tipo, não ganhei, não perdi, vamos dormir, tá tudo bem. Sim. Mas é uma diversão, porque causa uma euforia, uma alegria, né? Até na maquininha, quando você aperta lá, cai as moedinhas. Eu acho que depende tudo da expectativa que você cria, né? Vou pra lá com 200, quero voltar com 1.000. Sim. Dificilmente você vai voltar, lá achando que é um investimento para ganhar dinheiro. E aí, enfim, então assim, só que quando você olha pro lado, por exemplo, você tá com os amigos, você tá tomando um drink, você tá dando risada. Então, socialmente, pode ser divertido e tal. Desde que você encare isso como uma diversão, algo que... Agora, quando você quer fazer disso, por exemplo... Porque jogos de cassino, de fato... o cassino precisa estar em pé, os funcionários precisam estar trabalhando, os caras precisam ganhar dinheiro, é um negócio. Sim, é um negócio. Está aberto lá. Se for para os jogadores, só os jogadores ganharem, não vai ter ninguém do outro lado nunca. Então, é um entretenimento. E é assim que precisa ser vendido, e tem que ser vendido e regularizado nesse sentido, né? Que eu acho que é o caminho que agora... as coisas estão andando, assim como com o site de apostas também. Eu acho que não é o que de fato é, como é feito e como é passado para as pessoas, né? E aqui muita gente se aproveitou mesmo para a inocência das pessoas e vender algo que não era verdade. Como se fosse um grande investimento, né? Trouxe muito prejuízo para muita gente. Coloca tanto, que você vai ganhar tanto. Então eu costumo falar com os meus amigos, eu acho que é Urubu do Pix o nome. As pessoas recebiam lá um negócio, me manda tanto que vou te devolver tanto. Tipo assim, como é que alguém cai nisso, assim, na minha cabeça? Não dá, porque ninguém me dá dinheiro. E aí você vê as pessoas caindo, e caem. Fala, cara, se as pessoas caem nisso, elas... Eu falo que não sei se é por desespero da pessoa acreditar que o dinheiro vai cair do céu mesmo. E às vezes... aparece no momento que você está, né? E aí você tá não está raciocinando direito, enfim, alguns por falta de instrução mesmo, né? Infelizmente, porque assim, as coisas não são fáceis, né? Então, quando a gente oferece algo fácil, no mínimo você já tem que desconfiar no começo. E você vê que talvez as pessoas não desconfiam tanto, acreditam muito e aí, enfim, aí vai pro lado ruim da coisa. Aí o jogo não é, o problema é o jogo, Não é o jogo. Teve uma época até que as pessoas colocavam até que o jogo influenciava em vícios de bebida, né? Que as pessoas que ficavam jogando, elas tinham o vício de beber, de fumar, que tudo era por culpa do jogo, né? Hoje você vai pegar os grandes jogadores de pôquer, são atletas, assim. Você tem hoje o Baio Yuri, que é o maior nome do Brasil hoje, que é mundialmente reconhecido. O cara é um atleta, tipo, bizarro, assim. Mentalmente falando, tal, porque... Imagina, você ficar 12 horas jogando contra os melhores e
tá mentalmente forte ali, tomando as melhores decisões o tempo inteiro, tá atento aos detalhes, enfim. É bonito de ver assim, né? O que era, o que tornou, mas eu acho que é isso. Infelizmente, às vezes no Brasil as pessoas sempre querem culpar alguma coisa pelos problemas e aí sobra para o que não é assim, né? Porque, pô, se for pegar a quantidade de emprego que isso gera, enfim, Sim. o atraso que teve de não ter, por exemplo, de não ter ainda cassino, né? Você vê as pessoas hoje saindo daqui para ir jogar fora, tipo, e o Brasil com tanto lugar bonito aí para fazer cassino, para atrair talvez os gringos para cá, para, sabe? Enfim, Brasil, né? Eu tive, acho que eu tive num cassino muito bonito, muito bonito. A gente, acho que é o único cassino. Eu nunca fui para Las Vegas, nada do Eu mundo. também não, por incrível que pareça. Você nunca foi para Las Vegas? Ainda não. Assim, 2018 tava tudo certo, visto e tal. Mas aí eu tive um convite para uma outra oportunidade que eu falei, essa aqui não vou ter que ir para essa e tal. E aí eu acabei não indo. Mas assim, eu vou em breve. Assim, que é onde acontece. Não, eu fui, como chama? Conrad. Ah, sim, no Uruguai. Punta, né? Punta del Este, isso, né? lá é bonito. Lá eu fui algumas vezes. Porque é chique, né? Elegante, as coisas assim. Lá, as pessoas... Eles têm que te pegar, né? Exatamente isso. É um eles querem que você vá lá jogar na mesa E deles. aí, Tal. na Então, verdade, eles criam esse ambiente de fato para você. Maravilhoso. É para isso mesmo. A gente passou assim, eu não joguei na maquininha, o máximo que eu vou, mas eu tenho a recordação até hoje, olha, faz muitos anos, 15 anos que eu tive lá. Mas eu tenho até hoje essa recordação, porque nós vimos uma pessoa ganhar na mesa. E foi uma comemoração, ganhou um bonding, ele foi uma comemoração. E aquilo me fez lembrar, porque assim, todo mundo comemorou. Todo mundo que estava lá aplaudiu. Tinha uma galera em volta da mesa. É difícil, de fato, né? Uma galera em volta. Falei, alguém ganha. O que está acontecendo ali? De fato, alguém ganha, mas... Aí falou, não, é um jogador que está ali, ele tem... E aí eu vi aquela roda enorme em volta, fui lá ver o que era também. Na hora que ele ganhou, foi uma comemoração do cassino todo. E aquilo eu guardei e falei, gente, que momento bacana. E fora que você fica impressionado, porque é muito luxuoso, né, o cassino, né? Sim, eu acho maravilhoso, eu adoro, assim. Bom, né? Aí eu... Falar mal pra mim de jogo... E me fala uma coisa, e a reação dos teus pais em relação a você ter largado a profissão de educação física e jogar poker? É difícil, assim, né? Eles sempre me apoiaram em tudo, assim, mesmo que não diretamente, eles nunca me barraram, nunca me... né? Sempre... E na época, assim, também, eles viram que esse era o caminho, né? Tipo assim, é o que eu vou fazer, é o que eu quero fazer. Eles confiam em mim, assim, né? Sabe? Da educação que eles me deram, enfim. E foram muito presentes sempre, né? Demais. Seus pais até sempre hoje, foram né? muito presentes. E... Então, pô... Eles viram que era o que eu queria, tal. E aí, no começo, você começa a ir ali. Eu comecei a ganhar uma graninha e tal. Então, quando eu... Pô, vamos ali, vamos almoçar, vamos fazer isso, tal. Vamos, sabe? Para ver que de fato as coisas estavam acontecendo. E aí eles apoiaram, assim. Aí quando vê que as coisas estão indo, assim, e tal, que se tem um reconhecimento e tal, aí a aceitação vem. Mas eu acho que daquela coisa. Receio mesmo. O que seu filho faz, né? Isso com certeza, né? Meu filho joga pôquer, né? Era uma coisa diferente, né? Com certeza. Eu nunca tive problema, assim, com isso. Sempre, inclusive, quando de fato eu passei a só jogar pôquer, eu falava com o maior orgulho, assim, queria falar mesmo, a pessoa perguntar e tal. Eu falava, cara, de fato, o que te falaram é mentira, assim, você está enganado, assim, né? E aí, mostrar que é diferente e tal, porque, como eu falei antes, é um jogo, assim, que quando você gosta da competição, e você, de alguma maneira, ali tem algum carinho pelo negócio, ele acontece, você fala, nossa, isso aqui é demais. Todo mundo que começa a jogar, assim, e vira essa chavinha, assim, fica, no começo, assim, você fica, não, ficou viciado e tal. Não é viciado, assim, é porque é gostoso, assim. Você quer entender como é que aquilo funciona, assim. É uma coisa que você vê que quanto mais você percebe ali como as coisas acontecem, as decisões que você toma fazem diferença no final, você quer cada vez mais melhorar isso e tomar decisões mais, né, corretas ali, se colocar nessas situações. Então, acaba pegando mesmo, assim. Eu acho que eu até... Você vê algumas vezes, acho que a Unicamp fez algumas coisas de pós-graduação, porque na nossa época era o xadrez, né? Que tentavam colocar como uma matéria ali para você pensar, tal. E, pô, o pôquer devia ser, de fato, ensinado, assim,
Eu acho muito difícil. Porque... O pôquer. Eu não sei jogar. Eu já tentei até aprender. Devia aprender. Sim. Devia aprender. Hoje em dia tem uma mulherada assim, gigantesca jogando, assim. Profissionais de alto nível, assim, que são mulheres. Porque ainda assim é um ambiente que 90% são homens, né? Sim. Mas é um jogo democrático, assim. Você senta numa mesa de pôquer, tem um senhor de 60 anos, tem uma mulher de 40, tem um jovem de 18. Você não disputa por idade, né? Não é pela categoria, não é por idade. Não, né? Ali joga todo mundo. E aí, eu acho que é isso que é muito legal, assim. Se você, por exemplo, sentar para jogar, aprender um pouco e jogar na mesa, assim, contra o melhor jogador do mundo, você pode ganhar dele numa mão, assim. E talvez esse seja um dos poucos esportes que te proporcione isso. Você jogar contra os seus ídolos a qualquer momento, assim. No Brasil isso é bem fácil de acontecer. E aí, quando você vai para outros níveis, você joga com outras pessoas, assim, você fala, caraca, eu tô jogando com esse cara aqui, assim, tipo, loucura, né? E desde do cara famoso ao campeão tal lá, que você eventualmente ganha uma mão dele, assim, e, que esporte que é possível, né? Quando é que você vai jogar bola contra o Neymar e vai ganhar dele? Vai. E falando do Neymar, o Neymar, além de jogador de futebol, é um jogador de pôquer? Pôquer. Melhor no futebol ou no pôquer? Aí... Mas ele é um grande jogador de pôquer, assim. Então, eu vi alguma coisa, assim, dele, que também, né? A gente acaba seguindo, né? A vida do Neymar, porque acho que ele fez parte ali, né? Da gente desde pequenininho. Você estudou na época do Neymar? Não, eu né? sou 10 anos mais velho. O Neymar é novinho, é verdade. O Neymar é de 92, eu sou 83. O Neymar é novinho. Deixa eu falar a idade aqui. Mas vocês são amigos pelo pôquer, então? Mais uma das coisas que o pôquer me proporcionou, assim, né? De conhecê-lo, hoje de ser amigo, assim. E pôquer, assim, basicamente o pôquer. Eu conheci o Gui primeiro, que é muito amigo dele, o Gui Pita. E... eles estavam nessa época, assim, os meninos ali, eu não os conhecia, mas eles estavam começando a jogar e curtindo, assim, nesse momento de... Acho que para o Neymar era o lazer, né? Começou meio pro lazer, né? Se eu não me engano, foi, acho que pós a Copa de 2014, que ele teve a lesão e tal, e ficou, né? E aí ele começou a jogar, porque... Sim, tá lesionado, podia fazer muita essa coisa, pressão toda em cima dele. E aí acabou se apaixonando, enfim. E eu conheci o Gui aqui em Santos. E aí a gente acabou ficando amigo. Eu levava ele no clube aqui em Santos para conhecer, para jogar e tal. Até que nas férias, assim, eles organizaram um torneio deles, me convidou, assim, foi quando eu conheci. E eu acho que essa proximidade, assim, é justamente porque ele é um cara muito competitivo, né? Então, quando ele, por exemplo, vai aprender a jogar pôquer, ele não quer sentar na mesa e ser mais um. Ele quer sentar e quer ganhar, ele quer ter condições de ganhar, ele quer saber o que está acontecendo e tal. E na época eu era alguém que já fazia isso. Então, era um cara que me chamava assim para perguntar dúvidas, por exemplo, de uma mão, do que ele teria feito, se estava certo, se estava errado, qual que era a melhor decisão e tal. E aí você vê o quanto ele é dedicado, assim, sobre o que ele se propõe a fazer. Se propõe a fazer e quer fazer bem feito, né? E daí surgiu uma amizade, assim, tipo, ele é um moleque sensacional, assim. De muitos amigos, né? O Neymar é um menino de muitos amigos, né? Ele gosta, né, do ambiente ali, de estar todo mundo reunido, da casa cheia, sabe? Aquela coisa... E é engraçado, porque eu sou santista, né? Sim, sempre foi apaixonado, né? 2010, 2011, por exemplo, que foram os anos mais fortes dele no Santos, eu fui para todo lado no Brasil, no Uruguai, no Chile, Paraguai, ver jogo. Jamais imaginava que, eu ia virar amigo, assim, do cara. E aí o pôquer, mais uma vez, muda tudo isso, assim, e aí a gente vira amigo. Ele me convida para ir para Barcelona, passar um Réveillon. E aí a gente acaba se aproximando e tal, e aí, até hoje, né, a gente tem essa amizade, enfim, mas... Às vezes sentam para jogar? Sempre, né? Sempre. Quando se encontra, tem essa coisa da turma que joga. Sempre que ele, de fato... Porque ele gosta de... Porque é engraçado, assim, porque o pôquer vem muito de encontro ao que ele gosta, que é reunir as pessoas. Sim. E o pôquer é um jogo que você pode colocar 60 pessoas no torneio. Nenhum torneio você consegue fazer isso de uma outra modalidade. Sim. Então, quando você vai para o pôquer, você consegue, chamar quantas pessoas você quiser e tá todo mundo ali jogando no mesmo ambiente, conversando. Então, socialmente é muito legal.
E ele também ele já vem de encontro ao, né, gostar de estar com os amigos. Então, o poker é uma coisa que junta todo mundo, assim. Várias pessoas começaram a jogar porque, pô... Se você não jogar, você vai ficar ali e vai ficar todo mundo jogando, porque a gente aí gosta. Você acaba então, toda vez que ele está no Brasil, também, assim, tal, pô, numa oportunidade, o evento assim, é um torneio de poker pra gente, né, pra juntar todo mundo. Torneio. Torneio. Pra dar a possibilidade, né, igual pra todo mundo. Mas eu acho que todo jogo, assim, meu sobrinho também tinha esse hábito de reunir em casa com essa coisa. Às vezes a desculpa é o jogo, mas a verdade é isso de estar com os amigos, exatamente. Já não tem aquela coisa da competição. Não, né? A competição ali é mais pela resenha mesmo, é mais o sarro, um que vai tirar do outro e tal, porque ali, de fato, a gente tá entre amigos, assim, né? E ele, pô, por ser quem é, tudo que envolve e tal, esse momento ali é onde, de fato, ele, né... desliga bacana, disso, né? E vira o Neymar mesmo, né? Entre os amigos ali, tá? Onde ele se diverte, enfim. E é muito legal, né? Fazer parte disso tudo, assim, por ele ser quem é e a pessoa que é, assim, né? Porque... Sim. Vem pro Santos ele ou não? Vai voltar? Meu sonho. Não vejo a hora. Putz, é difícil, né? Envolve muita coisa, enfim. O Santos hoje também, né? Não tá lá aquelas coisas, assim, internamente falando, assim, pelo que eu acompanho, tá bagunçado demais, assim. Você sempre acompanhou muito, né? Sim. Né? Eu viajava com torcida para ver jogo, eu sempre fui apaixonado. Você nunca jogou futebol? Assim, joguei. Profissional não, profissional não. Né? Eu fui até o juvenil no Santos. Tá. Competi futebol de salão, assim, em Santos, todas as categorias, pô... Ganhei tudo aqui, assim, na época e tal. Fui pro campo, a gente... Até infantil eu tive uma lesão no joelho, assim, que aí foi que de fato me afastou. E aí, quando eu subi pra categoria de cima, já, né, eu já tava... Mal tinha jogado a categoria, né, anterior, assim, já tava meio... saco cheio, assim, das coisas não acontecerem, porque, né, a lesão... Eu tive 2 vezes a mesma lesão e, assim, aparentemente não melhorava. E aí eu... Enfim, chegou uma hora que eu falei, não aguento mais, não quero mais, tal, e aí já estava coincidindo ali final de escola, tal, aí você vai, né, vai estudar. Até tive alguns convites no meio do caminho para voltar, tal, mas enfim, já estava, acho que com a cabeça em outro lugar, assim. Porque eu lembro de ter alguns alunos lá da escola que mais velhos foram jogar futebol. Assim, já estavam praticamente desistindo. Sim. O Bruno é um, né? Sim, o irmão do Rodrigo. Irmão do Rodrigo Nogueira, né? O Rodrigo que era, assim, meu grande amigo na escola, da escola, né? Então, e ele e o Bruno é um que, né, depois ele acabou... foi jogar na China, se não me engano, fora. Depois foi para aqueles lados lá e mais velho, né? Exato. Porque também já chegou uma hora que ele já estava quase desistindo. Esse é um mercado, assim, na minha época não existia tanto, assim, mas essa geração que veio, acho que uns 5, 6 anos depois já tinha muito, assim, Eu tenho alguns amigos que foram jogar não para o primeiro escalão ali da Europa, né? Mas para o segundo, aí já mais indo para a Ásia também e tal. Mas, pô, assim, era meu sonho, assim, né? Todo mundo. Eu acho que todo brasileiro, acho que eu acho que foi a maioria da molecada queria jogar bola na época. Mas foi legal, foi uma época assim também, pô, fiz grandes amizades até hoje, assim, e tal. E me colocou no esporte, que, pô... Sim. Mas não deu. A gente teve muito aluno, né? Principalmente assim, depois, né, da coisa do Neymar, né? Lá na escola. Então, a maioria das crianças que estavam nesse campeonato, que era a Copa TV Tribuna, que é onde, né, o Neymar apareceu. Aí todas as crianças gostariam de estar nesse campeonato para serem vistos também, né? Sim, e a uma estrela, vitrine, né? A estrela brilhar do mesmo jeito, né, que brilhou a estrelinha do Neymar, né? Eu acho que era o sonho de todas as crianças, né? Futebol, ainda é, né? Sim. Ainda é. Não sei, talvez hoje em dia. Né? Hoje em dia a molecada já vai mais pro computador, tá? Acho que hoje talvez se divida um pouco mais, assim. Na época era só isso, futebol, assim, né? Não tinha outra coisa, assim. Que eu acho assim, tem muito sonho dos pais, né? Dos pais. Isso, assim, até ter o sombrio, né? De 10 anos. Teu sobrinho tá jogando. Tá jogando. Eu vejo teu sobrinho lá joga. E eu vou ver o jogo assim, às vezes eu fico abismado assim com os pais mesmo. Porque é demais, assim, é mais demais. Os pais. Eu tava conversando, quem veio aqui foi o Rodrigão, semana passada.
Lembra do Rodrigão? O Rodrigão é mais ou menos da tua época, não? Não, um pouquinho mais velho. Ele é mais velho, né? Sim, sim. Isso. Então, ele teve aqui... Hoje ele está lá no Santos, ele está com a equipe de base, né? Sim. E ele estava conversando sobre isso, que às vezes dá vontade de você fazer um jogo de porta fechada sem os pais. É. Pô, meu sobrinho tem 10, fez 9, fez 9. E, pô, ano passado, assim, esse ano, 8 categorias, você olha assim o jogo e fala, que isso, cara, os meninos estão... É muito, eu acho que estão pulando muita etapa, assim, levando para a competição, ou ganhar ou perder, e assim, sabe, tá esquecendo às vezes do básico, fundamento, assim. Eu não gostei, assim, muito, assim, do que eu vi. Eu acho que é legal, as crianças se divertem, estão no esporte e tal, mas eu acho que já se tem uma pressão, assim... Tem, eu acho que as crianças, elas são pequenas, elas já vão tendo umas crises de ansiedade, porque elas precisam ganhar, né? Porque Exato. existe uma expectativa de que ganhe, que seja visto, que o clube se interessa. eu acho que é isso. Eu fui Mas uma eu vez- acho que o Neymar é um culpado disso, porque... Não, eu acho que antes do Neymar o tiveram culpado- vários outros. Talvez dessa última geração, sim, talvez. Porque todo mundo só quer ser tem o ele Neymar, também, né? todo- Deu só azar tem na ele, época dele. exatamente. Antes tinha o todo mundo Ronaldo, acha tinha, né? O que- Rivaldo, enfim. Agora, nessa época, assim, sobrou ele. Mas, né? Então, toda molecadinha talvez, né? Acha olhe que pra precisa ele. ser visto, acha que precisa ganhar o campeonato, mas precisa ser o Tá artilheiro. muito pra avançado, chegar... assim, eu acho, a cobrança. Eu fui levar até meu sobrinho num teste, assim, aí eu já falei, pô, mas um teste? Tipo, mas já, assim, né? Ele gosta. Beleza, tudo bem, vamos lá. Tal. Aí os amiguinhos vão, tal, tudo bem, mas quando eu fui assistir assim com os pais, o nervosismo dos pais, para saber se o técnico estava anotando. Olha lá, ele anotou, será Olha que foi? lá, olha que Falei, loucura. que é isso, cara? Imagina o que já era na criança e tal. E com 8 anos, tipo assim, você tá aprendendo fundamento. Quando você vê jogar assim, a criança tem muita coisa para aprender ainda, tipo assim. E você fala, pô, já tem essa pressão. Eu fiquei meio abismado, assim, tipo, de falar, caraca, é demais, assim. Eu entendo a emoção do pai ver o filho e tal, compensa. Mas, né, tem que parar e olhar um pouco e ver se faz bem, se não faz, se... Antes a gente achava que a criança era talento, né? A criança já nasce com talento. E aí hoje não, né? A gente entende que os pais falam, não, ele vai treinar, vai ter talento, né? Vai hoje em dia treinar, você consegue, de treinar fato. e... Principalmente no futebol, acho que você tem 2 grandes exemplos, assim, que é bem fácil de você notar isso, que é o Messi e o Cristiano Ronaldo, né? Sim. Que dominaram os últimos anos aí, né? Um é talento puro, natural, e o outro tem esforço, tem dedicação, tem foco, tem... Então, assim, existem os 2 caminhos. Um precisa trabalhar mais que o outro, mas, né, existem. Agora, eu acho que, de fato... Assim, o foco devia ser mais nesse, assim, sabe? No aprender, sabe? O treinar é importante, sabe? Quanto mais você treinar, melhor você é. Tal. Ser melhor, Às vezes você cria uma grande expectativa no jogo, que não é ali que vai dizer, né? O que o menino vai ser ou não. Tanto que tem grandes, é o que você falou, às vezes alguns meninos que quando eram tão novos assim não apareciam tanto, e quando já, né, parecia que não iam, por quê? Porque já estão com a cabeça melhor, já, né, entendem melhor isso, se dedicam mais, treinam mais, às vezes conseguem, e uns que são melhores às vezes não relaxam ali e acabam não conseguindo. Então... Aí essa vida do futebol, ela é complicada também por conta disso de que você falou agora, né? Que você acabou tendo lesão, depois outra lesão, isso tira. E essa vida do futebol, ela é difícil. O Rodrigo também conversou sobre isso também. É difícil. De você se preparar o ano todo para ele estava até comentando o preparo, o ano todo para disputar uma Olimpíada, e aí quando você está próximo a conquistar aquilo, você que se machuca um jogo anterior e a gente se perde uma grande competição assim, é muito frustrante, demais, assim. Eu passei por isso 2 anos seguidos no mesmo campeonato, assim, que era o que a gente queria disputar. Trabalho. Treinava para isso, aí, pô, primeiro ano, aí vai, volta, só que aí segundo ano a mesma coisa. E na minha época também, assim, a estrutura da categoria de base não é a mesma que é hoje, né? Sim, então, hoje tem um investimento muito grande na base. Exatamente. Né? Então, assim, eu fui muito atrás dos meus pais mesmo, de atrás, para ver o que podia e tal. E assim, e aí acabava que não melhorava, eu voltava a sentir dor. E aí, enfim, chegou uma hora que eu falei, não quero mais. Mas como assim você não quer mais e tal? Talvez eu já até tenha parado para pensar assim, podia ter tentado mais, Podia ter tentado, né? um pouquinho mais, verdade. Mas a verdade é que eu não tinha, talvez, assim... Pô, você vai ficar bom, faz isso aqui e tal. E, sabe, nada acontecia, não melhorava. E ninguém, pô, de fato é isso que você tem, é isso. Enfim, depois eu fui fazer educação física, aí eu tive certeza que de fato eu não ia melhorar nunca, assim. Porque o que era feito de trabalho ali, de exercício, de fortalecimento e tal, era demais para mim.
Tá. Então, depois estudando assim, eu falei, tava tudo errado mesmo, então não ia ter jeito de... É que hoje também tá... A recuperação de um atleta, né? Sim. Ela é fantástica, né? Eu Sim. falo que Porque a minha categoria, na verdade, assim, a gente jogava na Portuguesa Santista, que deu uma estrutura pra gente, a gente começou a ganhar muito destaque, assim, a nível São Paulo, interior, ganhar campeonato, não sei o que e tal. E o Santos, ele tinha algumas categorias que não eram da nossa cidade, a nossa cidade não existia. Só que tinham 2 anos o time de nascidos em 83 e de nascidos em 85, que eram muito fortes. E aí o Santos foi lá e meio que trouxe essas categorias para o Santos. Então, quando a gente chegou lá, não tinha um departamento para a gente, né? A gente foi se acomodando ali. Hoje, pô, tem sub-9, 10, 11 e tal. Acho que a gente tinha 14 para 15 anos, era abaixo do infantil, né? E, enfim, e aí, pô, mas... Foi legal, pô, jogar no Santos e tal. Né, o sonho ali, as coisas acontecendo, até que começaram as lesões e tal, enfim. Aí, em algum momento, eu resolvi desligar e... Não era para ser. Exatamente. Outro rumo já foi, não era para ser. Agora, me fala uma coisa. Para quem está começando esse início de jogar, de querer ser um jogador de pôquer, qual conselho você daria para hoje? Começar por onde? Para quem quer ser profissional. Profissional é difícil. É muito difícil, sim. Você precisa saber muito bem o que você está fazendo, aonde, porque existem limites, né, no pôquer, assim, de valores mesmo, assim. Então, até um determinado valor você pode ser ganhador, um valor acima você já pode estar enfrentando dificuldades que você já não consiga, às vezes, né, bater esse field ali ou ser tão ganhador nesse nível. Então, assim, como tudo na vida é estudar. Se você tem esse sonho, então se prepara muito. Como nada na vida não é fácil, é muito gostoso você tudo sentar ali, jogar tal, né? Mas você lidar com... Porque é aquela coisa, não tinha um salário, você precisa saber lidar com isso, que você passa fases ruins, você precisa estar preparado para que isso também não te afete ali, porque às vezes você não está tão preparado para passar uma fase ruim, financeiramente falando, e isso começa a te atrapalhar, vai interferir no seu jogo, nas suas decisões. Então, assim, para quem quer aprender, primeiro assim que eu acho que antes disso é um excelente jogo para se divertir com os amigos. Eu acho que quando você vai para o lado de estudar ali, para conhecer as regras, tal, ele já te mostra muita coisa legal. Que eu falei, o poker me fez enxergar de fato a vida diferente, assim, as pessoas, tal. Então acho que isso é muito legal nesse sentido. E aí, pô, hoje na internet você tem muito conteúdo gratuito. Tem, por exemplo, o Rafael Moraes, que é um amigo hoje, que é profissional, que a gente até jogou junto, morou junto, enfim, que é gigantesco. Tem um canal no YouTube lá, por exemplo, fazendo conteúdo para a galera. A esposa dele, a Lali, também é profissional, também faz conteúdo. Então, assim, hoje na internet tem muita coisa para quem quer aprender, para quem quer começar. E o poker é um jogo que você vai melhorar jogando, assim, ali, né? Jogue limites que você possa. Treino, né? Comece ali jogando, né, barato ali para você aprender de fato, até você ter confiança para tomar as decisões corretas ali. E aí, mas acho que diferente se você vai para o lado profissional ou não, acho que é muito gostoso de jogar e vale a pena, assim, aprender um pouquinho. Tá, joia. Eu tenho um quadro que eu fiz aqui no programa que chama Pode Contar. E eu vou perguntar, então, você falou dessa... O Pode Contar sempre tem que ser uma história, assim... que você nunca contou, ou uma história engraçada, alguma coisa. Aí eu vou te perguntar de alguma coisa, então, com o Neymar. Tem alguma história engraçada com ele? De jogo, de perrengue? Tem, porque assim, como eu falei, a gente se conheceu por causa do pôquer, né? Tá. E nesse primeiro contato, assim, foi um torneio entre amigos, convidou muita gente, tinha bastante gente e tal. E o segundo contato, alguém me chamou um dia e falou, a gente vai jogar na casa dele ali e tal. Ele falou para te chamar, tá? Vamos lá. Pô, óbvio, né? Vamos. Nossa, que legal. E ali, sim, era um ambiente mais restrito, dos amigos e tal. E ele é competitivo, né? E na época eu era profissional assim, ele quer ganhar de mim, né? Eu talvez seja a maior validação dele ali no momento, né? Tá. E aí a gente tá jogando uma situação lá que eu tenho um par de 10 na mão, né? A gente recebe 2 cartas cada um e eu tenho 2 10, que é um bom jogo. É um bom jogo. E aí a gente acaba se envolvendo, né, na mão, eu contra ele, assim, a gente vai de all-in, os dois apostam as fichas, todas as fichas, né? E aí quando eu vou mostrar minhas cartas, eu tenho um par de 10 e ele tem um par de valete, que é um
Acima, é um par acima. superior ao meu. Então, assim, até esse momento ele está ganhando, assim, ele é bem favorito, ele tem 80% de chance de ganhar essa situação. E aí ele já começa a comemorar muito, né? E aí eu falei, calma que, né? Não é assim, vão virar 5 cartas na mesa aqui e né, as coisas mudam. A gente está na terra do Pelé, eu ainda lembro que eu brinquei, o 10 bate toda hora, não sei o que e tal. E aí, no poker, existem as cartas comunitárias que servem para os dois, que são viradas na mesa, né? Então, abriram as 3 primeiras, né? Ele continuava na frente, e aí comemorando mais. Aí abriu a 4ª carta, ele comemorou mais ainda, e na última virou um 10. E aí, né? E aí eu ganhei ali nessa situação. E assim, não é pelo valor, assim, até porque na época era bem no comecinho, era bem baratinho o jogo. Mas ele estava tão confiante, assim, ele pegou a camisa e falou, não acredito, que não sei o quê, porque ele era muito favorito, assim. Então, foi engraçado, foi uma coisa que, né... Um momento com um ídolo até então no futebol e tal. Teu, né? Eu tava ali, todo nervoso, todo, né? Barato, né? E que ele lembra, que eu lembro, assim, que marcou esse começo, assim, talvez, dessa história. Olha como a vida é doida, né? Porque aí, de repente, ele, né, era o teu ídolo, como, né? Pra gente, é um menino que saiu daqui loucura, e a gente acompanha tanto. Isso eu demorei um bom tempo para entender, assim, porque eu falei, cara, que loucura, né? Porque... Pô, ele me convidou logo depois disso. A gente me convidou para passar um Réveillon em Barcelona. Eu falei, caraca, que loucura. Nunca tinha ido para Europa. Né? E aí, pô, fui e tal. E aí, pô, te recebe em casa. Você vê que ele faz questão de te receber bem, te deixar à vontade. Você vê quem é ele, né? Tipo, o ser humano, assim. E aí você vê que ele é, pô, um ser humano gigante, assim. Um moleque, coração enorme e aí, pô... Né? Acho que é por isso que todo mundo adotou, né? A gente brinca e fala, nosso menino Ney, né? Que a gente sofre junto com ele. Uma boa parte aí, né, uns que desocupados que gostam de falar mal, mas para quem conhece. Quem fala mal. Não conhece, de fato. Não conhece também, porque tem, né? Não também, conhece. Aquela coisa que a gente fala, porque né? Você vê tantas pessoas, né, falarem assim, você nunca pega alguém falando assim. De fato é isso, assim, ele tem um coração gigante. Sim. A gente acaba sofrendo, né? Porque a gente sabe de todo o sofrimento que ele tem por conta, né, das lesões. A gente sofre junto. E a gente sofre junto e está sempre, né, torcendo por ele. Agora me fala uma coisa, fazer 3 perguntinhas para bate-bola. Para ser seu amigo, o que precisa ter? O que é essencial para você? Leal, né? Lealdade, né? Essa palavra acho que é a palavra mais que... Um filme. Nossa, faz tanto tempo que eu não vou no cinema. Nossa, um filme da infância, um filme. Caraca. Se assim, bate pronto, porque vem na tua cabeça. Ver o ET. ET. Ai, a gente adora ET. Não sei por quê. Outro dia, não sei quem perguntou Você pra falou mim, infância, eu acho que veio esse. E outro dia, a gente estava falando também de filme, e eu falei Mágico de Oz também. De tantos filmes que eu já assisti na minha vida, eu fui falar Hoje em dia eu assisto muito mais série do que filme, né? Série, a gente tá todo mundo viciado em série. Cinema, então, nossa, eu não tenho ideia de quando foi a última vez que eu fui no cinema. Mas, eu não sei porquê, mas veio esse. Olha lá, ET. Um conselho que você dá para os outros, mas você não aplica na tua vida? Vixe, vários, hein? Vários, né? É mais fácil, né? Caramba, você me pegou agora. Eu acho que... Caramba, é difícil, hein? É difícil. É difícil porque a gente é bom conselheiro. Olha, não faz fácil, isso, né? Olha, cuidado com aquilo, olha, cuidado com aquilo. E quando você olha, você fala, pô, não estou aplicando isso na minha vida. Eu acho que de se cuidar mesmo, né? Cuidar, às vezes, da saúde, não só física como mental, né? Eu acho que isso, no mundo que a gente vive hoje, assim, de tanta coisa acontecendo, tanta dificuldade e tal, você se manter ali firme, com a cabeça boa para tá buscando os melhores caminhos, enfim. E, às vezes, nessa loucura, você acaba esquecendo um pouco disso, né? Então, talvez eu acho que seja disso. A gente sempre fala para os outros, né? Olha, você precisa se cuidar, né? Exatamente. Às vezes, a gente também não se cuida tanto, né? Então, não sei, talvez fosse algo nesse sentido, assim. Olhar mais para dentro, assim, e estar bem consigo mesmo, né? Acho que é o mais importante. Sim. Tá bom, Rafa. Muito obrigada, sabe? Foi um prazer conversar com você nesse começo, né, dessa ideia aqui que eu tive. E boa sorte para você nos seus novos, né, negócios aí que você está fazendo e que a gente possa ainda daqui a pouco ter um outro papo para falar de outras coisas. Parabéns pelo programa, sucesso, muito legal de fato. Lembrar de uma parte que a gente já não lembra tanto, não fala tanto.
Assim, você foi uma professora que assim marcou assim a vida de muita gente, porque quem gostava de fazer, né, tá ali na quadra, não sei o que, era você que estava lá. E é legal relembrar tudo isso. Parabéns e sucesso. Muito obrigada. Bom, conversei aqui com o Rafael hoje, nesse papo incrível, principalmente eu fiquei até conhecendo um pouquinho mais, né, desse esporte que é o pôquer. E se você gostou, segue nossas redes sociais. Não esqueça de ir lá no YouTube para dar uma olhadinha no nosso programa, ativar as notificações para ficar sabendo do nosso próximo episódio. Até breve.